Então, mais uma solução das recomendações do Khan Academia. A solução que vamos trabalhar hoje é equações lineares com coeficientes desconhecidos. Então, vamos iniciar a recomendação. Então, novamente, são 4 perguntas, sendo que o tempo estimado é de 4 a 6 minutos. Então, a primeira questão, ele pede encontre o valor de z e para isso ele dá uma equação. Então, vamos resolver a nossa primeira equação. Então, a nossa equação é menos 4z então, menos 4z mais 1 é igual a b vezes z mais c. Então, encontrar a nossa solução, encontrar o valor de z, significa que eu tenho que isolar ele. Então, vamos começando a isolar. Então, eu tenho menos 4z. O b vezes z, ele está positivo. Então, tem que passar para o outro lado da igualdade, para o outro lado do sinal de igual, negativo. Operação inversa. Estava somando, então passa subtraindo. Então, menos bz, que é igual. O c, não vamos mexer com ele, então a gente tem que repetir. Então, mais c. E no caso do mais 1, menos 1. Primeiro membro, eu tenho menos 4z com menos b vezes z. Aqui eu não posso fazer essa subtração porque eu não conheço o valor do b. Porém, como o z ele é comum nas duas parcelas da diferença, ele pode ser colocado em evidência. Então, colocando o z em evidência, eu tenho menos 4z dividido por z. Então, menos 4. Menos bz dividido por z. Menos b. E aí vocês podem notar que a segunda linha e a terceira linha, no primeiro membro da igualdade, é o mesmo valor. Porém, só está escrito de uma forma diferente. Então, aqui foi colocado em evidência o z. Fazendo a distributiva, eu vou voltar para a linha anterior, que é igual a c menos 1. Também, desse segundo lado, não tem o que ser feito. Eu não tenho como fazer a subtração de 1 de c, sendo que eu não conheço o valor dele. E o nosso último passo é isolar o z. Então, o número entre parênteses, menos 4 menos b, está multiplicando. Nesse caso, ele tem que passar para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho c menos 1 dividido por menos 4 com menos b. Então, essa é a nossa resposta. O exercício ele já colocou a notação z igual. Então, eu tenho que colocar a minha resposta conforme essa fração. Então, ali, fazendo, no caso, a nossa resposta, escrevendo a nossa resposta, é uma fração. Então, eu tenho ativar a fração aqui. É uma fração. C menos 1. O C menos 1 é via teclado. Então, eu tenho C, o menos e o 1. Então, sobre. Então, aqui vamos marcar o nosso denominador. E o nosso denominador é menos 4 com menos b. Então, eu tenho menos 4 com menos o b. E aí, vamos verificar a nossa resposta. Resposta correta. Então, agora vamos para a nossa próxima pergunta. Então, encontre o valor de x. E aí, é dada a equação. Então, vamos encontrar o valor de x dentro da equação a, que multiplica 5 menos x, que é igual a bx menos 8. Então, multiplicação, nesse caso eu tenho o parênteses que indica uma multiplicação. E dentro dessa multiplicação eu tenho uma diferença. Então, aqui eu tenho a propriedade distributiva da multiplicação.
Então, esse A tem que multiplicar todas as parcelas dentro do parênteses, todos os termos. Então, A vezes 5, 5A, e A vezes menos x. Então, menos AX, que é igual a BX menos 8. Então, o segundo lado da igualdade, o segundo membro, não pode ser feito nenhuma operação porque não tem um termo semelhante. Agora, vamos isolar o x. Então, eu tenho menos AX, BX positivo fica negativo, menos BX, que é igual a menos 8. O 5A que estava positivo fica negativo. Então, menos 5A. E novamente, tem uma diferença e eu tenho um termo comum, um termo que se repete. Nesse caso é x. Então, colocando ele em evidência. Eu tenho o valor de menos A menos B, que é igual a menos 8 com menos 5A. Só repetindo o segundo membro. Então, multiplicando, dividindo. Menos 8 com menos 5A. Tudo isso dividido por menos A com menos B. E aqui existe a solução. Aí vamos verificar qual que é que ele quer como resposta. Como aqui está tudo, todos os termos são negativos, então eu posso fazer jogo de sinais. Então, menos com menos fica mais. Então, eu posso escrever essa solução como sendo 8 mais 5A dividido por A mais B. Correto? Então, vamos verificar qual que é a resposta que ele está buscando. Novamente, é uma fração. Então, eu tenho 8 mais 5A no denominador, A mais B. Então, vamos verificar se essa é a nossa resposta correta. Então, resposta correta. Vamos para a próxima pergunta. Então, aqui ele pede para encontrar o valor de y. Então, dentro da nossa equação, vamos isolar o y. Então, eu tenho aqui P de y mais 7, que é igual a 6y mais q. Então, isolando y, Py menos 6y, que é igual a q menos 7. Então, novamente, não tenho como fazer essa subtração, mas posso colocar o y em evidência. Então, colocando o y em evidência, eu tenho P menos 6. Aplicando a distributiva, eu vou voltar para a minha linha anterior. Então, só estou reescrevendo essa segunda linha. E aqui eu tenho ainda Q menos 7. Então, multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Operação inversa. Então, Q menos 7 dividido por P menos 6. Então, essa é a nossa resposta. Então, vamos verificar a nossa solução. Então, é uma fração. Então, eu tenho Q menos 7, denominador P menos 6. Então, verificando a nossa resposta, resposta correta. E aí a nossa última pergunta da recomendação. Nesse caso, ele pede para encontrar o valor de z. Então, eu tenho menos P, que multiplica 51 mais o z, que é igual a dz mais 84. Então, primeiramente, resolve seu parênteses. Nesse caso, o nosso parênteses é uma multiplicação, aplicando a propriedade da distributiva. Então, menos 51p. Então, menos p vezes 51. Então, menos 51p. Então, menos p vezes z. Então, menos com mais fica menos. Então, aqui eu tenho zp, que é igual a dz mais 84.
o exercício pede para encontrar o valor de z. Então é essa variável que nós vamos isolar. Então eu tenho menos zp, dz positivo fica negativo, que é igual a 84. E nesse caso aqui o menos 51p passa para o outro lado positivo. Então mais 51p. Colocando o z em evidência, então eu tenho que z vai ser igual a menos p menos d, dividir, que é igual, então, menos p com menos d, que é igual a 84 mais 51p. E aí, multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então eu tenho 84 mais 51p dividido por menos p menos d. Aqui eu poderia fazer um artifício matemático, trabalhar com sinais, mas vamos verificar se é exatamente essa a resposta, ou se não a gente pode trabalhar ela. Então, colocando na forma de fração, 84 mais 51p. Lembrando que isso aqui está tudo sendo digitado via teclado. Então, vamos selecionar o denominador. Então, menos p com menos d. E aí vamos verificar essa resposta. Resposta correta. E aqui eu posso verificar o nosso resumo. Então, das 4 questões, acertamos as 4. Espero que vocês tenham gostado e acompanhem as próximas recomendações.